Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus, amém? Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos e te suplicamos a tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo para a glória do teu santo nome, nos dando entendimento da tua palavra e o entendimento naquilo que nós precisamos fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós te suplicamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito séria. Que o título, vocês já viram que o título é muito sério. Dias de obscuridade. Dias de escuridão, de trevas, de dificuldades. É isso que o mundo inteiro está passando. Todo mundo, em todos os lugares. Por onde nós vamos, a confusão é muito grande em todas as áreas. O mundo inteiro está passando por tempos difíceis em todos os aspectos. Social, político, econômico, familiar, cultural, espiritual, religioso, moral, educacional. Em todas as áreas. Tudo está muito tumultuado, profissional, em todas as áreas, tudo está muito tumultuado, muito confuso, não é? E Deus, eu gostaria de lembrar alguma coisa aqui, antes de entrar propriamente no estudo, gostaria de lembrar alguma coisa, que Deus escolheu um povo através de Abraão, para transmitir a sua glória e soberania para todos os povos no mundo, na terra. Mas, infelizmente, esse povo falhou e com o seu comportamento e atitude de infidelidade e desobediência, caiu no descrédito. Infelizmente. Até hoje cumprem leis, rituais, muitas coisas, mas caminham de uma forma que realmente não agradam a Deus. Deus enviou então o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para salvar e resgatar a humanidade. Nós vimos isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Jesus surgiram então os discípulos, os seus alunos, que se tornaram apóstolos enviados. E então nasceram os do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles passaram a ser conhecidos como os do caminho, o caminho do evangelho, das boas novas que Jesus sempre pregou e falou. Então nasceram os do caminho e formaram então um corpo chamado igreja. A palavra eclésios, não é, do grego, igreja significa os chamados para fora, para irem para fora, para pregar, para buscar, para ganhar e resgatar vidas para Deus, almas para o Senhor. Os discípulos e apóstolos eram conhecidos como os do caminho, que pregavam o evangelho de Jesus, não doutrina de homens, nem religião, nem denominação, nem rituais, mas evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de diferentes pensamentos, filosofias, culturas, costumes, interpretações, surgiram então as diferentes religiões, denominações e seitas. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, eu quero só lembrar isso aqui antes de entrar propriamente no estudo que eu quero falar, nos textos que eu quero ler posteriormente. Então, a igreja passou a ser conhecida e interpretada da seguinte forma: por causa das misturas e das confusões, passou a ser interpretada. Para a sociedade, igreja é uma instituição eclesiástica, religiosa. Para os religiosos, que não têm o entendimento realmente da palavra de Deus, mas são religiosos e espiritualistas,
para os religiosos, igreja é um templo, é um lugar. Eles reverenciam um templo. Ali está a igreja, naquele lugar tem uma igreja, naquela casa ou naquela cidade tem tantas igrejas, não é? Então, para os religiosos, igreja é um templo, é um lugar de culto, de adoração, é um prédio. Mas para os do caminho, os que conheceram Jesus e o Evangelho, igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Então, por causa de tantas interpretações e tantas coisas, o entendimento e o sentido de tudo foi deturpado, adulterado, e as pessoas entendem de formas totalmente diferentes. Por isso que não conseguem alcançar o entendimento espiritual profundo da palavra de Deus e do Evangelho, porque o seu entendimento é relativo, em relação às coisas relativas e não ao absoluto que é Deus. Tudo isso contribuiu para uma mescla de leis, evangelho, sincretismo, paganismo, costumes, culturas, rituais, diferentes formas de cultos, ideologias e teologias e etc. É uma mescla de muitas coisas. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho puro. Não é evangelho segundo fulano, segundo ciclano, segundo tal doutrina, segundo tal denominação, não. O evangelho é o evangelho puro. Mas por causa exatamente das interpretações humanas e da forma humana de levar a palavra de Deus, as coisas ficaram muito complexas, confusas, e cada um prega uma coisa, lendo a mesma palavra, tendo diferentes interpretações, diferentes sentidos e diferentes ensinos para as pessoas, não é? E tudo isso vem conduzindo toda a humanidade para um tempo e estado de confusão, de incerteza, de insegurança, de ameaça, de perigo, de obscuridade, de escuridão, infelizmente. E o estudo de hoje é dias de obscuridade, de escuridão, dias difíceis, de trevas. E nós vamos ler no profeta Joel, a princípio, no capítulo 2, de 1 a 17. Quando nós estudamos bem as mensagens proféticas do profeta Joel, nós entendemos claramente que ele está falando do tempo do fim, que abrange três coisas importantes, três acontecimentos importantes. Primeiro deles, o juízo de Deus, que vem permitindo a desolação da humanidade por causa dos que ignoram a sua palavra e por causa dos que se apostataram e estão se apostatando. Essa é a primeira coisa, é o juízo de Deus. É Deus agindo com justiça e permitindo que as coisas aconteçam para trazer juízo sobre a humanidade. A segunda coisa são o pavor e terror da humanidade por causa das coisas desastrosas que têm acontecido e acontecerão em todos os aspectos no mundo inteiro. Em todos os lugares, o pavor, o terror, por causa de tudo que tem acontecido, e nós temos visto isso, presenciado, e de uma forma muito clara no mundo inteiro. E a terceira coisa é o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que amam a palavra de Deus, amam a Deus, creem, temem e prevalecem firmes, confiando no Senhor, trazendo livramento e salvação. Então nós estamos vivendo um tempo agora de muita luta, de muita angústia, de obscuridade, e nós estamos vendo também os apóstatas, aqueles que estão apostatando, afastando, deixando, largando a sua fé, largando tudo, deixando tudo. Então existem os apóstatas, existem os incrédulos, aqueles que não creem mesmo, e existem aqueles que estão sendo avivados, renovados, e estão renovando as suas forças e confiança no Senhor, e Deus está enchendo cada um deles do seu Santo Espírito,
não é? Nós vamos ver isso através dos textos que vamos ler. Então, eu quero ler aqui no capítulo 2 do profeta Joel, do versículo número 1 a 17. Prestem bastante atenção nesse capítulo e naquilo que nós vamos ler. Olha, aqui diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Quando ele fala, ouvi, velhos, vocês que já são maduros, que já têm conhecimento, entendimento e experiência, ouvi, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Ele teve a visão disso tudo. Muitas coisas aconteceram naquela época, mas ele está falando aqui agora sobre o tempo do fim. Aí ele fala: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Vão passando essa palavra de geração em geração a todos os filhos, os seus netos, os seus bisnetos, toda a sua descendência, passe para eles, para todas as gerações, isso que eu vou falar. E ele diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ele está falando, veio uma praga de gafanhotos e praticamente acabou com tudo. E o que sobrou, o outro que veio comeu o que sobrou. E o outro veio e comeu o resto. Ou seja, as coisas estão acontecendo assim no mundo, para todos. Cada hora vem um gafanhoto, vem um grupo de gafanhotos e come aquilo que é do povo. E vai levando, e o que sobrou vai levar. E é isso que ele está falando. Cada hora chega um grupo que vai destruir, que vai levar um atrás do outro. Não é isso que nós estamos vendo na humanidade, no mundo, na terra, em todos os lugares dos países e de alguma forma específica em alguns países que nós sabemos que as coisas estão sendo levadas de uma forma assustadora, arrancando tudo que pode arrancar do povo. De todas as formas, quando você pensa que já levou, vem outro e leva mais. Quando você pensa que vai parar, vem outro e leva mais. Então, vou reler esse versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, uma destruição atrás da outra, um prejuízo atrás do outro. Nós vamos ver isso e entender por que isso. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra. Veio um povo contra a minha terra. Poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Então, está vindo um povo, quando a palavra de Deus fala especificamente no livro de Apocalipse, quando fala de mar, fala de povos, línguas e nações. Quando usa a expressão terra, fala dos religiosos, do mundo eclesiástico religioso. Então, aqui fala, porque veio um povo contra a minha terra, contra o meu povo poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Isso é o juízo de Deus permitindo o mal por causa da desobediência do homem, por causa da ignorância do homem, por causa da forma como o homem está ignorando as coisas de Deus. Está deixando as coisas de Deus, então Deus está permitindo que o mal venha sobre ele. Versículo 7, fez de mim a vide é o povo de Israel, não é?
é o povo de Deus, uma assolação, destroçou a minha figueira. A figueira e a vide é Israel e a igreja. Destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano e de saco, está vestida de humilhação. Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Meus irmãos, o mundo religioso hoje, todas as religiões, os que creem, o mundo cristão, católico e protestante misturado, o judaísmo, tudo está sofrendo agora grandemente por causa do inimigo que invadiu a terra, está vindo e invadindo tudo, tomando conta de tudo. Versículo 10, o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Está ficando tudo escasso em todos os aspectos, meus irmãos, no sentido material, espiritual, em todas as áreas. Versículo 11, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhadeiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira murchou. Meus irmãos, o povo de Israel, eles perderam a autoridade como religiosos no mundo, como a religião predominante, como Israel de Deus no mundo. A igreja se misturou com sincretismo, paganismo, com um monte de confusão, de perturbação, e tem perdido a sua autoridade. Não é? A igreja somos nós, é cada um de nós, mas o povo conhece a igreja como a igreja local só, como ajuntamento, e a igreja tem perdido a sua autoridade. Vou reler o versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Quando a Bíblia fala de figueira, de videira, está falando de Israel e da igreja. E quando fala das árvores, está falando dos povos, das nações. Tudo está sofrendo e padecendo. Cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Entre em estado de humilhação, de humildade. Uivai, ministros do altar. Uivai, ministros do altar. Para de ficar tentando arrancar dinheiro do povo e de fazer um monte de coisas que não são de Deus, porque o juízo chegou sobre a terra, sobre todos, e nós estamos incluídos nele, não é? Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, em humilhação, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. Foi cortado. Vocês estão entendendo, meus amados? Vocês estão vendo como que o mundo está tomando conta de tudo e colocando leis sobre a igreja, sobre os religiosos, sobre tudo. Tudo sendo cortado. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Vamos parar com shows, com espetáculos, com coisas que não agradam a Deus, porque o tempo do juízo chegou. É tempo de clamarmos a Deus e de passarmos as noites buscando ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. É com a permissão do El Shaddai, o Todo-Poderoso, que essas coisas estão acontecendo, porque o povo não toma posição. A começar dos líderes, dos sacerdotes, que vivem uma pouca vergonha, ao invés de pregar o evangelho, ficam pregando prosperidade, um monte de coisas que não tem nada a ver.
que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo de número 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Não tem acontecido isso? Meu Deus, a semente mirrou debaixo de seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Vou ler até ao 17 aqui. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui no versículo 1 fala, versículo 1, ele fala, Joel 2, deixa eu ver se é no 1 mesmo. Ele pergunta, aconteceu isso em vossos dias? E ele fala aqui, tocai a trombeta, tocai o chofar em Sião, na cidade de Jerusalém, né? E dai voz, não, isso aqui é no capítulo 2, perdão, olha o capítulo 2, versículo 1, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meio do santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já se aproxima. Então, quando ele fala tocai a trombeta, dai sinai, anunciai ao povo que o inimigo está chegando. Voz de rebate é: atenção, o inimigo está chegando, está entrando. Meu Deus de misericórdia, meu Deus. E ele fala, perturbem-se todos os moradores da terra, habitantes da terra, seres viventes, porque o dia do Senhor, o tempo do juízo vem e já se aproxima. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Isso está aqui agora no capítulo 2, versículo 1 de Joel, não é? Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12, fala assim, Apocalipse 22, 11 e 12 diz o seguinte: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Continue fazendo o que você quer, faça o que você quer da sua vida. Você quer sujar? Suje-se mais ainda. Você quer santificar? Santifique-se. O versículo 12 fala, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que é que nós temos feito da nossa vida? O que é que nós temos feito com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com a igreja, com o povo? Onde estamos? No nosso trabalho, na rua, no meio dos nossos amigos? Qual tem sido o nosso tipo de comportamento? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Aqui o versículo 1 do capítulo 2 fala, tocai a trombeta em Sião, 2 de Joel, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate, ou seja, avise que o inimigo está aproximando, né? E dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, o dia do juízo, o dia do julgamento. E quando nós vamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a segunda parte do versículo fala, para a terra e para o mar, não é? Ele fala assim, ó terra e ó mar. Ele está falando para o povo de Deus e para as nações e povos. O diabo desceu até vós com grande ira, com grande cólera, com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo está tomando conta de tudo, porque o povo se enfraqueceu, porque o povo não está vigiando, porque o povo não está buscando a Deus. Quem conhece a palavra de Deus não está buscando como deveria buscar. Então, o diabo está tomando conta de tudo. Nós vamos ver isso aqui, Deus está falando através do profeta Joel. Olha aqui no capítulo 2, versículo 2. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá,
pelos anos diante, da geração em geração. O inimigo está vindo. Ele está tomando conta. São muitos, são milhares e milhares. Que coisa terrível, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nosso Pai, meu Pai do céu. Deixa eu ler de novo aqui, Apocalipse 12, versículo 12. Deixa eu ler o versículo, porque ele fala, para ler completamente, ele fala assim: por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais, vocês que estão nos céus e que habitam os céus, festejai, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, com grande cólera, com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21, vamos ver o que Jesus fala. Quando Jesus está falando do tempo do fim, disso que Joel está falando, Lucas, capítulo de número 21, versículos de número 25 a 26. Lucas 21, versículos 25 e 26. Fala o seguinte: haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, meus irmãos, aqui Jesus está falando que homens desmaiarão de terror por causa das coisas que acontecerão no mundo, não é? Os homens desmaiarão, os homens cairão de terror. Lá no profeta Isaías, capítulo de número 59, tudo isso por causa do comportamento das pessoas que ignoraram Deus, que desprezaram Deus, que não querem saber de Deus, que estão afastadas de Deus. Então, o inimigo toma conta, não é mesmo? Isaías capítulo 59, versículos 14 e 15, fala assim: porque o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, a verdade está sendo ignorada e quem quer andar na verdade está sendo perseguido. Que Deus tenha misericórdia de nós, meu Pai. Lá, quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele fala: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. E ele complementa dizendo: foge desses. Essa é a situação do mundo hoje. As pessoas são atrevidas, são infatuadas, elas são sem nenhum respeito, sem nenhum temor a Deus. As suas atitudes, a sua forma de agir é terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós, da humanidade, de nós que estamos e que cremos que queremos andar direito na presença de Deus. No capítulo 1 de Joel, nós vimos isso. Olha o versículo 4, ele fala assim, capítulo 1 de Joel, no versículo 4, ele fala assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Vem uma destruição atrás da outra, um prejuízo atrás do outro, uma luta atrás da outra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem é o nosso sustento é Deus. Ele é o nosso Jeová Jireh, Ele é a nossa força. A alegria nossa é a alegria que vem do Senhor. O versículo de número 7 fala: fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos.
A igreja, o povo de Israel, os que creem estão sendo assolados, estão sendo maltratados e muitos estão se corrompendo, estão sendo levados pelo maligno, estão perdendo as suas autoridades, a sua autoridade. Versículo de número 15, no capítulo 1 de Joel, fala: ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O dia do juízo está perto e ele está chegando como um assolador, com a permissão de Deus. O dia do Senhor. Igreja e Israel foram atingidos. A igreja e Israel foram atingidos de forma terrível por muitos motivos. Quando nós olhamos para 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, fala: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, desistirão da fé, deixarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a sua própria consciência. As pessoas estão apostatando, estão esfriando, não é? Quando nós olhamos em Mateus capítulo 24, versículo 12, fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, o mundo todo está sendo assolado. É dia de escuridão, de obscuridade, tempo de escuridão. Capítulo 5 de Isaías, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui. Capítulo 5 do profeta Isaías. É muito sério, que mostra o que está acontecendo com o povo de Deus e por quê. Eu já falei com vocês que os jornais e a televisão nos mostram, anunciam o que está acontecendo no mundo inteiro. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos o porquê disso tudo está acontecendo no mundo inteiro. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 7. Agora, cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. A respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, né? Cuidou dela, adubou, né? Limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. E edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homem de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? O que é mais que eu posso fazer que eu não fiz? Se ele fez tudo por nós. A vinha é a igreja, é o povo de Deus. O que mais que eu poderia fazer? Por Israel e pela igreja. Ele cuidou, ele plantou, ele escolheu e esperava que dessemos frutos bons. E a maioria tem dado uvas bravas, ruins, que são imprestáveis, que não podem ser usadas nem alimentadas. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Olha, vou tirar a sua proteção, torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuvas sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor,
Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. As pessoas se afastam de Deus, se afastam da sua palavra, rejeitam a sua palavra e querem as bênçãos. Para cada promessa existe uma condição. A palavra de Deus fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é? Se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então, precisa haver uma tomada de posição que as pessoas não têm. E Israel e a igreja, Israel foi assolada, tem sido assolada, dominada pelo inimigo, e a igreja tem sido invadida pelas doutrinas erradas, pelas heresias, pelas confusões, pelo sincretismo, pelo paganismo, pelas misturas de coisas, ao invés de pregar o evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, ela está sendo assolada, que Deus tenha misericórdia de nós. Isaías capítulo 5, versículos 20 a 23, fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Fica invertendo os valores, invertendo as coisas. Isso não tem nada a ver. Deus não vai se preocupar com isso, Deus não se preocupa com isso, Deus não se importa com isso. Ai dessas pessoas que invertem a verdade pela mentira. Versículo 21. Vamos ler até o 23. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis em beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Vai bebendo, continua bebendo. Os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se faz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende o juízo do Senhor contra o seu povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o tempo de escuridade, de escuridão, de trevas está chegando como o juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, sobre a igreja, sobre o povo de Israel. A palavra do Senhor fala: se o juízo começa pela nossa casa, pela casa de Deus, aonde vai parar aqueles que não são da casa do Senhor? Aonde eles vão parar? Joel capítulo 2, versículos 6, 9 e 10 a 11, fala assim: diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, diante do inimigo, diante do ataque do inimigo, diante do avanço do inimigo. Todos os povos tremem, todos os rostos ficam empalidecidos, perdem a cor. Versículo de número 9. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas, entram como ladrão, invadem tudo. Não é isso que está acontecendo? Versículo 10 e 11. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem
poderá suportar. Mas ele fala aqui no versículo 10, diante deles treme a terra e os céus se abalam. O povo está tremendo, está em pavor diante daquilo que está acontecendo, diante daquilo que está invadindo o mundo secular e o mundo religioso também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 fala assim, meus irmãos, quando fala da besta que emerge do mar, e aqui emerge do mar e da terra. Aqui no capítulo 13, nós vamos ler somente alguns versículos. Versículo 1 fala assim: vi emergir do mar, do meio dos povos, línguas e nações, uma besta, um animal maligno, né, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Diademas e chifres são autoridades, poder, mas que blasfemam contra Deus. É o que nós estamos vendo aí, os poderosos blasfemando. Os que estão no poder blasfemando. Nomes de blasfêmias. Versículo de número 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Quando nós pensávamos que tinha acabado, se levantou novamente. Se levantou novamente com um poder maligno para destruir, para assolar, para trazer terror à humanidade, aos povos, a todos, inclusive ao povo de Deus. Misericórdia, meu Pai. Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Versículo de número 4 a 8 fala assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. O dragão é o diabo. É Satanás, quando você estuda Apocalipse. O dragão é o diabo dando poder a uma pessoa maligna que está disposta a ser um grande instrumento na sua mão. Deu autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, seu número simbólico. Deus para lhe difamar o nome... Não, perdão. Versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vocês estão vendo aí os poderosos blasfemando contra Deus e tentando difamar o nome do Senhor? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, contra os homens e mulheres de Deus, e os vencesse. Preste atenção nisso aqui. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É um domínio sobre todos os povos, línguas e nações, e prevalecendo contra aqueles que são conhecidos como povo de Deus, como servos de Deus, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Vamos ver aqui, até o versículo 8. Esse é o anticristo, aquele que se levantou, que surgiu no meio do mar, no meio de povos, línguas e nações. É o anticristo, é aquele que luta contra tudo aquilo que se chama Deus, que é de Deus, que fala de Deus, que crê em Deus, confia em Deus. Vocês estão entendendo? É uma pessoa que o diabo levanta para dar poder e autoridade, para dominar a terra e ter autoridade até mesmo sobre os santos de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Apocalipse capítulo 13, versículos de número 11 a 14, fala assim: vi também outra besta, a primeira surgiu do meio dos povos, línguas e nações, que é o mar, povos, línguas e nações. Agora vi outra besta emergir da terra, do mundo eclesiástico religioso, do meio do povo religioso. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Dragão é o diabo.
parece que é de Deus, parece cordeiro, mas é do diabo. Exerce toda a autoridade da primeira besta, com toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Versículo 13 e 14. Também opera grandes sinais de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado. Executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Levante uma adoração àquele que nós pensávamos que estava morto, mas que reviveu e que está se levantando com blasfêmia e com autoridade para assolar a terra, a humanidade, as famílias e a igreja do Senhor e o povo de Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Do versículo 16 a 17 fala o seguinte, do capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, não é? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vocês estão vendo que as coisas estão sendo, estão caminhando para que nós sejamos limitados para comprar? Na forma de comprar e de adquirir? Tudo isso está acontecendo, meus irmãos? Será que nós estamos entendendo isso? Estamos vendo, estamos enxergando isso? Ou estamos dormindo? O juízo de Deus está aí. Deus está permitindo o próprio mundo, o próprio inimigo e o próprio diabo agir como justiça, como juízo na vida e sobre a vida daqueles que não creem, daqueles que não se colocaram diante de Deus em santidade, em consagração, em amor e temor a Deus. Joel capítulo 2, do versículo 12 a 17, está escrito assim: Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as suas nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? E eu vejo muitos crentes mesmo falando, aonde Deus está? Por que Deus não está agindo? Porque nós estamos num tempo de obscuridade, de escuridão, de juízo, que Ele está permitindo para que eu e você tomemos posição. Paremos de reclamar, de murmurar, de fazer deduções totalmente erradas, sem nenhum discernimento, e tomemos posição diante dEle. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que Deus nos ajude. No capítulo 3 de Joel, o versículo de 1 a 3 fala o seguinte: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém,
Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes, preste atenção nisso aqui. Nós acabamos de assistir um filme que passou agora sobre o tráfico de crianças, e olha o que já acontecia naquela época, o que ele fala, versículo 3, lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? E assim me quereis vingar? Farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. Venderam os homens, mulheres e crianças para a prostituição, para serem usados por eles. Que Deus tenha misericórdia, meu Pai de misericórdia. Vamos ver versículo de número 7 e 14. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Deus vai fazer juízo com esse povo também. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que Deus fará juízo? Porque todas essas coisas acontecem porque os homens não querem saber de Deus, as famílias não querem saber de Deus, os povos não querem saber de Deus, então eles ficam entregues ao mundo, ao pecado e àquilo que o diabo quer. É por isso que acontece tudo isso. Não é mesmo? Quando uma família não teme ao Senhor, o diabo invade essa família e rouba essa família, e essa família é levada para essa confusão. Versículo 14 do capítulo 3 de Joel. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. As multidões estão no vale da decisão. Precisam decidir o que querem, o que vão fazer. Multidões e multidões no vale da decisão. Isaías, capítulo de número 24. 24, versículo 5 fala: na verdade, a terra está totalmente contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis, eles alteram e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna, a aliança com Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jeremias capítulo 2, versículo 13, fala assim: então nós vimos aqui em Isaías que tudo acontece porque os homens transgridem as leis, mudam os estatutos para ficar de acordo com aquilo que eles querem e não querem aliança com Deus, quebram aliança com Deus. E aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deixaram o Senhor dos Exércitos. Cavaram cisternas que não retêm água. Buscam aonde eles não serão saciados. É isso, deixam Deus e vão buscar em outras coisas, em outros deuses, em outros pensamentos, em outras filosofias. E as águas não são retidas. Então eles morrem de sede. E Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Eu quero deixar essa palavra para nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.
O dia do juízo chegou. O tempo do juízo chegou. Obscuridade. Obscuridade. Olha aqui Joel 2:1. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate. Ou seja, anuncie que o inimigo está se aproximando, e são muitos, porque o dia do Senhor vem e já se aproxima. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. É isso que nós estamos passando. É isso que chegou para nós. O Salmo 46, versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Só Ele é o nosso socorro, refúgio e fortaleza. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos nos posicionar, porque os dias de hoje são dias de escuridade, de escuridão, de densas trevas. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.